O inverno em Tóquio sempre trazia consigo um silêncio cortante, capaz de abafar até mesmo o zumbido incessante de Shinjuku. Para Yuki, o frio era um lembrete constante de que o tempo era um mestre cruel, moldando vidas com a mesma facilidade com que o vento moldava as nuvens sobre o monte Fuiujiai. Ela caminhava pela calçada apinhada, os dedos enfiados nos bolsos do casaco de lã, sentindo o anel de noivado pesar em sua mão esquerda. Kaito a esperava no restaurante de sempre, um refúgio de madeira e luz quente que parecia imune ao caos da metrópole. Kaito era a definição de porto seguro. Um cirurgião dedicado, cujas mãos eram capazes de consertar corações quebrados na mesa de operação, mas que também sabiam segurar a mão de Yuki com uma delicadeza que a fazia sentir-se a mulher mais protegida do mundo. Desculpe o atraso, Kaito. O metrô parou por 10 minutos entre as estações. Não se preocupe, Yuki. Eu acabei de chegar. O hospital estava calmo hoje, o que é um milagre raro. Você parece pálida. O frio está te incomodando tanto assim? Kaito estendeu a mão e tocou o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Yuki sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Havia uma sombra ali, um segredo que ela mesma ainda não conseguia nomear. Eles estavam juntos há 5 anos, um relacionamento construído sobre a base sólida da confiança e do respeito mútuo. Kaito era o homem que seus pais aprovavam, o homem que lhe oferecia um futuro de paz e estabilidade. O casamento estava marcado para a primavera, na época em que as cerejeiras pintariam a cidade de rosa. Eu estive pensando sobre a nossa lua de mel. Talvez possamos ir para Hokkaido. Você sempre quis ver a neve de lá no final da temporada. Parece perfeito, Kaito. Tudo o que você planeja é perfeito. Aquela palavra, perfeito, ecoou na mente de Yuki como uma nota dissonante. Enquanto Kaito falava sobre detalhes burocráticos do apartamento novo, a mente de Yuki vagou para uma exposição de fotografia que ela visitara naquela tarde. Uma foto específica a perseguia, o retrato de uma rua em Kyoto sob a chuva, capturada com uma melancolia que parecia sangrar do papel. O nome do fotógrafo no rodapé da moldura fizera seu mundo girar, Haruto. O homem que, 10 anos atrás, jurara que nunca a deixaria, antes de desaparecer sem deixar rastros, levando consigo o coração de uma Yuki de 18 anos. 3 dias depois, o destino, esse roteirista invisível e implacável das ruas de Tóquio, decidiu agir. Yuki estava em uma pequena livraria em Daikanyama, procurando por um livro de ilustrações, quando o sino da porta tocou. O aroma de chuva e tabaco leve entrou com o recém-chegado. Ela não precisou olhar para saber quem era. A presença dele era como uma frequência de rádio que só o corpo dela conseguia sintonizar. Você ainda frequenta lugares que cheiram a papel antigo e café barato, Yuki. Algumas coisas nunca mudam, mesmo em uma década. Yuki congelou. Ela se virou lentamente, encontrando os olhos de Haruto. Ele estava diferente, mais magro, com linhas de expressão que falavam de viagens longas e talvez de dores profundas. Mas o olhar intenso, aquele brilho de quem enxerga a alma através das lentes de uma câmera, continuava o mesmo. Haruto. Por que você está aqui? Porque agora, eu não tive escolha. Tóquio me chamou de volta. Ou talvez tenha sido o tempo que finalmente se esgotou. Você está bonita, Yuki. O tempo foi gentil com você, ao contrário de como foi comigo. Você sumiu. Eu esperei por cartas, por ligações, por qualquer sinal. E agora você aparece como se nada tivesse acontecido? Eu estou noiva, Haruto. Eu vou me casar em 3 meses. Haruto deu um passo à frente, e por um momento, o espaço entre eles pareceu desaparecer, restando apenas a tensão acumulada de 10 anos de silêncio. Eu sei sobre o doutor. Kaito é um bom homem. Ele pode te dar a vida que eu nunca poderia, especialmente agora. Mas eu não vim aqui para pedir perdão, Yuki. Eu vim porque precisava te ver uma última vez antes que as luzes se apagassem definitivamente. As semanas seguintes tornaram-se um borrão de agonia emocional para Yuki. Ela vivia uma vida dupla. À noite, ela era a noiva dedicada de Kaito, discutindo convites e arranjos de flores. Durante o dia, ela se encontrava com Haruto em parques escondidos e ruelas de paralelepípedos. Haruto revelou que passou os últimos anos viajando pelo mundo como fotógrafo de guerra, fugindo de suas próprias memórias, até que um diagnóstico médico o trouxe de volta ao Japão.
Ele tinha um tumor inoperável na base do crânio. O tempo dele não era mais medido em anos, mas em batidas de coração. Por que você não me contou a verdade naquela época? Por que me deixou pensar que você simplesmente não me amava mais? Porque eu era jovem e tolo. Eu achei que se eu desaparecesse, você me esqueceria e encontraria alguém que pudesse te dar raízes. Eu queria ser o vento na sua vida, Yuki, mas acabei sendo apenas a tempestade que destruiu o seu jardim. Agora, eu só quero que você saiba que nunca houve um dia, em nenhum continente, em nenhuma zona de conflito, que eu não tenha fechado os olhos e visto o seu rosto. A traição de Yuki não era física, mas algo muito mais profundo. Ela estava entregando sua alma de volta a um homem que estava partindo, enquanto seu corpo permanecia ao lado de um homem que estava construindo um castelo para ela. Kaito, com sua intuição de médico e sensibilidade de amante, começou a notar. Ele via a distração nos olhos dela, o modo como ela segurava o celular como se fosse um segredo perigoso. Em uma noite de chuva torrencial, o clímax dessa tensão desabou sobre eles. Yuki estava se preparando para sair quando Kaito abarrou na porta do apartamento. Você vai vê-lo, não vai? Haruto. Eu conheço o nome dele, Yuki. Eu conheço a história dele. No hospital, nós ouvimos coisas. Ele é o paciente do Dr. Sato, no departamento de neurologia. Kaito, eu sinto muito. Eu não queria que você soubesse assim. Ele está morrendo, Kaito. Eu não posso deixá-lo sozinho agora. E quanto a nós? E quanto ao nosso futuro? Eu passei 5 anos construindo um mundo para você. Eu te amei nos seus dias de silêncio e nos seus dias de luz. Você está disposta a jogar tudo fora por um fantasma que decidiu assombrar a sua vida agora que não tem mais nada a perder? Não é sobre o que ele tem a perder, Kaito. É sobre o que eu nunca deixei de sentir. Eu tentei te amar da mesma forma, eu juro que tentei. Você é o homem perfeito, mas ele é a minha própria alma refletida no escuro. Se eu não for até ele agora, eu vou morrer por dentro muito antes de você me levar ao altar. Kaito recuou, como se tivesse levado um golpe físico. A dor em seus olhos era algo que Yuki levaria consigo para o resto da vida. Ele não gritou. Ele não implorou. Ele apenas abriu a porta e apontou para a chuva de Tóquio. Vá. Mas entenda uma coisa, Yuki. Se você cruzar essa porta para viver os últimos dias dele, você estará matando o nosso para sempre. Eu não sou um prêmio de consolação que espera o fim do espetáculo de outra pessoa. Se você escolher a tragédia dele, você perde a nossa vida. Yuki chorou, um pranto desesperado que se misturava ao som da chuva batendo nas janelas. Ela olhou para Kaito, o homem que lhe oferecia o sol, e depois para a rua escura, onde Haruto a esperava com suas sombras. Com um soluço que pareceu rasgar seu peito, ela correu. Ela correu pelas ruas de Shinjuku, seus sapatos batendo no asfalto molhado, as luzes neon refletindo-se nas poças como sonhos fragmentados. Ela encontrou Haruto em seu pequeno estúdio fotográfico, cercado por imagens de um mundo que ele estava prestes a deixar. Ele estava caído no chão, a dor finalmente cobrando seu preço. Yuki o segurou em seus braços, apertando-o contra o peito. Eu estou aqui, Haruto. Eu escolhi você. Eu sempre escolhi você. Você não deveria ter vindo. Você tinha uma vida. Kaito, SHHH. Não fale. O mundo lá fora não existe mais. Só existe este momento. Os meses que se seguiram foram uma mistura de beleza dilacerante e dor insuportável. Yuki cuidou de Haruto enquanto ele definhava. Eles viveram uma vida inteira em poucas semanas. Eles riram de memórias antigas, choraram por planos que nunca seriam feitos e assistiram ao nascer do sol sobre o horizonte de Tóquio da varanda do estúdio. Yuki vendeu suas joias, parou de desenhar, dedicou cada segundo a aliviar a partida do homem que amava. No entanto, a devastação real não estava na morte iminente de Haruto, mas na ausência absoluta de Kaito. Yuki descobriu, através de amigos em comum, que Kaito havia deixado o hospital e se mudado para outro país, incapaz de permanecer na cidade que cheirava a traição dela. Ele não deixou bilhetes, não atendeu ligações. Ele simplesmente apagou a existência dela de sua vida, cumprindo sua promessa. Numa tarde de terça-feira, quando as primeiras cerejeiras começavam a florescer, Haruto deu seu último suspiro. Ele morreu segurando a mão de Yuki, com um sorriso fraco, agradecendo-a por ter dado sentido ao seu fim. Você prometeu que nunca me deixaria de novo, Haruto.
Você prometeu. Yuki ficou sozinha no estúdio silencioso. Ela tinha feito a sua escolha. Ela tinha escolhido o amor épico, o destino, a reviravolta dramática. Mas ao olhar para o anel de noivado de Kaito, que ela ainda guardava em uma caixa, ela percebeu a extensão da devastação. Anos depois, Yuki caminha pelo Parque de Ueno. Ela é uma ilustradora famosa agora, conhecida por suas obras que transbordam uma melancolia profunda. Ela vê casais jovens rindo sob as flores de cerejeira e se pergunta onde Kaito estará. Ela escolheu Haruto na sua hora final, e faria tudo de novo se fosse preciso. Mas o peso dessa escolha é uma âncora que ela arrasta todos os dias. Ela para diante de uma árvore e toca o tronco áspero. Ela sente a presença de Haruto no vento, mas sente o vácuo de Kaito em seu coração. Em Tóquio, as histórias de amor raramente terminam com um felizes para sempre. Elas terminam com o entendimento de que algumas escolhas são tão poderosas que destroem tudo ao redor, deixando apenas a pessoa que escolheu em pé entre as ruínas. Eu tive o amor que os poetas escrevem, mas eu perdi o amor que me mantinha viva na realidade. Ela olha para o céu cinzento de Tóquio, onde as nuvens parecem sempre prontas para derramar mais uma lágrima. Yuki percebe que, no triângulo amoroso da sua vida, não houve vencedores. Haruto teve sua redenção, mas morreu. Kaito manteve sua dignidade, mas vive no exílio de sua própria dor. E Yuki? Yuki ficou com a memória de um beijo de despedida e o silêncio eterno de um telefone que nunca mais tocaria. Ela caminha em direção à estação, misturando-se à multidão de milhares de pessoas, cada uma carregando sua própria tragédia silenciosa. Tóquio continua a brilhar, indiferente aos corações que se quebram em suas esquinas. A escolha final foi devastadora não pelo que foi perdido, mas pelo que restou, uma vida inteira de lembranças e a certeza de que o destino é um círculo que sempre se fecha, muitas vezes esmagando aqueles que tentam mudar seu curso. No fim, o amor não é apenas sobre quem você escolhe para viver. É sobre quem você está disposta a perder para sempre. E sob as luzes de neon que nunca se apagam, e o que desaparece na noite, uma sombra entre sombras, carregando o fardo de um amor que foi grande demais para o mundo real, deixando para trás as cinzas de dois corações e o eco de uma promessa que o tempo, finalmente, cumpriu da maneira mais cruel possível.